primeiro caso de cannabis medicinal. E a gente começou esse acompanhamento lá há muitos anos atrás, em 2020, de também uma paciente que tinha um quadro endocrinológico clássico, era uma senhora de 80 anos, diabética insulino-dependente, com hipertensão arterial, aquela síndrome metabólica, e que tinha uma história de depressão que tinha se iniciado há 30 anos atrás, quando aconteceu o falecimento do esposo, que se intensificou quando a filha foi embora do país, depois de 10 anos, e que há mais ou menos 4 anos começou a apresentar períodos de agitação psicomotora, alterações de memória de curto prazo, perda de atividades básicas e elaboradas de vida diária, e foi evoluindo um quadro demencial progressivamente. A filha, então, retorna ao Brasil, passa por uma análise inicial de um clínico, que tenta controlar um quadro de agitação e agressividade com alguns cuidadores, usando quetiapina com essa paciente no período da noite, que acontecia principalmente porque ela referia muita dor na região cervical, onde ela já tinha uma cirurgia prévia para correção de hérnia. Ela tomava um tantão de remédio. A quantidade de medicação que ela usava por dia era superior a 20 e 26 comprimidos por dia de medicamentos. E aí ela chegava para a gente até com o uso de algumas substâncias anti-inflamatórias para controle de dor e também de outras condições no corpo dela. E a família trazia o questionamento do que efetivamente ela tinha de diagnóstico e se cannabis medicinal ajudaria ela no processo de prescrição. Enfim, depois de ver todos os exames dela, a gente identificou que ela tinha algumas alterações. A quetiapina, ela pode classicamente causar um hipotireoidismo induzido por essa medicação. Isso estava acontecendo com ela. Ela tinha também um quadro de anemia importante, tinha um descontrole do diabetes e até mesmo um comprometimento já de alteração renal. A gente fez todos esses ajustes medicamentosos, conversei com esse clínico que estava acompanhando ela em consultas domiciliares sobre a retirada da quetiapina e a troca para o Aldol enquanto a gente ia regulando essa função tiroidiana e que provavelmente, se a gente visse uma melhora da função, a gente tiraria o remédio da tireoide, visto que o Aldol não causaria essa alteração. Ele trocou, fez essa troca para caso ela tivesse agitação, usasse o Aldol, e eu conversei com a família sobre a prescrição de canabidiol. Nesse primeiro caso, eu optei por a gente utilizar uma substância broad spectrum THC free. E aí, eu trago esse caso sempre nessas aulas para mostrar para vocês que um dia eu já tive medo de prescrever THC. E que hoje, se eu avaliasse essa paciente, eu dificilmente não prescreveria um full spectrum. Apesar da gente não ter história clínica dela de uso recreativo prévio, não tem por que a gente ter medo da substância full spectrum num caso como esse, mesmo ela sendo uma idosa mais frágil, porque a gente não estaria prescrevendo uma dose alta de THC. Mas lá em 2020, eu vi esse caso e falei, opa, acho que eu vou prescrever um broad spectrum. E aí aqui está um grande exemplo de um broad spectrum, THC free, que é o de 3.000 miligramas da FSB. Onde, por exemplo, uma dose de 0,25 ml de manhã e de noite, que totalizam ali 20 gotas do produto, trariam por volta de 50 miligramas de canabidiol. Então a gente foi gradativamente aumentando dose, conversando com a família a cada semana, com a filha dela, para tentar entender se a gente estava conseguindo controlar a agitação psicomotora e se ela estava gradativamente evoluindo dentro de alguma sintomatologia. A filha foi aumentando até que rapidamente essa dosagem, tentando chegar até essas 20 gotas diárias, e aí ela me traz que com 15 dias de medicação, ela já estava se sentindo melhor em relação à qualidade do tempo de sono, estava menos agressiva com os cuidadores durante a madrugada, e passou a buscar um pouco mais a alimentação, se sentir mais disposta ao longo do dia e começou uma atividade física. O que era essa atividade dessa senhorinha? Ela ficava sentada assistindo televisão naquele pedalinho de sofá, sabe? E aí ela começou a fazer de novo, algo que ela não fazia há muito tempo. Depois de 30 dias usando essa dosagem, a gente fez uma avaliação de novo, onde a gente efetivamente retirou o Aldol do período noturno,
começou a fazer um desmame da medicação da sertralina e começou a ajustar a dose do canabidiol, tentando suprir essa ausência dessas outras medicações, onde ela usaria 10 gotinhas de manhã e 15 à noite. Depois de 30 dias com essa dose aumentada, a família traz que ela progrediu de forma importante para algumas atividades básicas, começou a se comunicar um pouco mais e focar um pouco mais no processo de alimentação. Aqui eu comecei a receber vídeos dessa senhora falando comigo, coisas que eu não tinha conseguido nem presencialmente em consulta conseguir uma palavra dela. Ela passou a ter menos dores na coluna, mas principalmente à noite, quando ela ficava muito tempo deitada, ela ainda tinha um período de agitação por conta dessas dores. Principalmente porque a gente cessou lá o uso do Aldol e ela ficava um pouco mais agitada mesmo durante a madrugada. A gente tentou fazer então um novo aumento de dose, usando 10 gotas de manhã e 20 à noite, mas mesmo com esse aumento de dose, depois de 15 dias a família entrou em contato dizendo que parecia que a gente já não estava conseguindo uma resposta clínica tão efetiva para esse controle de agitação noturna. Foi aí que então a gente reveu o tratamento com a introdução de um óleo full spectrum, que tivesse ali 0,8% de THC. E isso fez com que a gente subisse essa dosagem da paciente para uma dosagem maior de terapia canabinoide, mais rica em fitocannabinoides, e fez com que ela efetivamente tivesse um melhor controle do sono e da dor durante a noite, o que tornou ela também menos agressiva nesse período. Ela ficou extremamente estável usando essas dosagens, a gente conseguiu ir desmamando muitas medicações, reduziu a quantidade de remédios que ela utilizava por dia, e infelizmente, depois de 12 meses de acompanhamento, ela teve uma broncopneumonia por aspiração, e evoluiu para óbito por sepse, a gente acabou perdendo esse segmento. Mas foi um quadro muito efetivo, de uma melhora dentro de um quadro de demência, onde o paciente consegue ter uma evolução progressiva de algumas atividades do dia a dia, mesmo que pequenas, mas que trouxe mais qualidade de vida, não só para ela, mas para a família que estava cuidando dela ao redor.